Na rodada 34 do Cartola FC, não teremos disponíveis os dois melhores times da temporada. Por isso, precisamos pensar bem em quem vamos escalar. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos que a gente tem nessa rodada, passar para você os melhores SGs e os times com maior potencial ofensivo e um top 5 de dicas, posição por posição, para você conseguir mitar. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo do Cartola, rodada 34. Últimas 5 rodadas do Cartola, precisamos manter o foco aí para a gente conseguir imitar nessas rodadas e ganhar nossas ligas aí, né? Que eu sei que é o que vocês estão interessados. E para isso, vou começar falando aqui do vídeo já, sem demorar muito, sem enrolar muito, né? Rodada já de meio de semana. E para isso, vou mostrar um pouquinho rapidinho aqui como é que foi minha pontuação na última rodada, né? Bom, a gente fez 86,09 pontos, ficamos acima da média, como sempre, né? Nosso time foi bem escalado aí, o capitão foi o Rony, a gente tentou diferenciar, acabou fazendo mais ou menos a mesma pontuação do Scarpa, então foi ok. Acertamos na dica do Marinho, a gente viu que os dados dele batiam com os dados do América Mineiro e cravamos ele aí. Para quem é novo aqui no canal, a gente costuma fazer essa análise de dados, cruzando a pontuação que o adversário cede com a pontuação que o jogador conquista, e com isso a gente consegue jogadores diferentes aí para conseguir imitar, né? Infelizmente, uma decepção que a gente teve foi o Felipe Alves. A gente falou do Everton, né, que ele era um SG bem provável, mas a gente quis ousar aqui buscar as defesas do Felipe Alves, o São Paulo acabou tomando um gol do Juventude, enfim, senão a gente podia ter passado de 90 pontos. Mas, de modo geral, acho que a pontuação foi bem legal na rodada, né? E vamos já passar para essa rodada falando primeiro dos confrontos, né? Bom, como eu falei, a gente não vai ter Flamengo e Santos, nem Atlético Paranaense e Palmeiras, né? Jogos dessa terça-feira. Então não vai dar para escalar Gustavo Gomes, Gustavo Scarpa, Rony, Pedro, Arrascaeta, enfim. Vamos precisar pensar em peças diferentes, né? E aí, vou falar um pouco dos outros confrontos para a gente ver quais são os melhores SGs para a rodada. E os melhores ataques, né? Qual time que tem maior potencial ofensivo? Acho que isso ajuda a gente a fazer nossa escalação. Bom, esses são os jogos que a gente tem na rodada. Eu gosto muito de trazer esse site da UFMG aqui, eles trazem dados de estatística sobre futebol para analisar quais são os times mais favoritos, né? Então, não vou passar por todos os confrontos da rodada aqui, só pelos que têm maior interesse para a gente que é cartoleiro, né? Então, vamos lá, o primeiro confronto que a gente tem bastante interesse é o time mais favorito da rodada segundo a FMG, é o Fortaleza. Fortaleza que enfrenta o Curitiba. Curitiba é um time que vem muito mal jogando fora de casa, é o pior visitante do campeonato, não ganhou nenhum jogo fora do Couto Pereira, né? Nos últimos 5, tomou 13 gols e fez apenas 2. Enfrenta o Fortaleza, que vem muito bem no campeonato, principalmente no retorno, aí é o terceiro colocado do retorno, né? Nos últimos 5 jogos em casa, conseguiu 3 SGs, então grande potencial de SG do Fortaleza, tá? Outro SG bem legal para a rodada é do Internacional. Tá apontando aqui 42% de chance de vitória para o Inter. É o terceiro maior favorito da rodada, né? Enfrenta o Ceará, que nos últimos 17 jogos ganhou apenas 1. Então, o Ceará vive uma fase muito ruim. Nos últimos 5 jogos, fez apenas 2 gols, e nos últimos 3, nos 3 cedeu SG para adversário, 0 gols feitos, né? Enfrenta o Inter, como a gente sabe aí, vem perseguindo o Palmeiras, tentando evitar esse título do Palmeiras, né? No retorno, tá só apenas 1 ponto de diferença, né? O Inter é um mandante muito bom, só perdeu um jogo no campeonato. Então, por todos esses motivos, acho que o Inter é favorito e tem um grande potencial de SG para essa rodada, tá? Vai falando de times que eu acho que tem um potencial ofensivo bem grande, temos o Atlético Mineiro, né? Tá marcando aqui 43%, é o segundo time com maior chance de vitória. A fase do Atlético Mineiro não é muito boa, perdeu o Hulk, inclusive, né? O Atlético Mineiro é o 12º mandante, o que não é muito esperado pelo que a gente acompanha o Atlético Mineiro nos últimos anos, mas enfrenta o Juventude, que é o pior time do campeonato, né? Principalmente falando em números. Juventude é a pior defesa, 60 gols sofridos, e a segundo pior ataque, né? Virtualmente rebaixado, deve ser rebaixado nessa rodada numericamente, né? Se não ganhar do Galo, vai cair. Então, o Galo, diante desse retrospecto, acho que tem um grande potencial ofensivo e é realmente favorito para a rodada. Outro confronto que eu acho mais parelho, mas que eu acho que tem bastante potencial ofensivo, é São Paulo e Atlético Goianiense, tá? São Paulo que vive um bom momento, depois que foi eliminado na Sul-Americana, principalmente, nos últimos 10 jogos, contando só os últimos 10 jogos, São Paulo é o terceiro colocado do campeonato, tem 5 vitórias, 3 empates, né? É um time que voltou a fazer bastante gols. Então, claro, a gente cresce o olho aí em Caleri, Patrick, peças ofensivas do São Paulo. Acho que pensando no SG é mais ousado, porque o Atlético Goianiense vive uma fase boa, né? Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense ganhou 3, empatou 2. Então, acho que o São Paulo perde o SG, mas acho que potencial ofensivo bem grande é favorito. Além disso, acho que tem uns outros confrontos parelhos, né? Corinthians e Fluminense, acho que tem potencial de gol para os dois lados. Goiás e América, o pessoal vai postar bastante favoritismo do Goiás, mas o América é um time que está jogando bem no retorno, né?
Cuiabá e Avaí, dois times que estão na zona de baixamento, mais difícil de prever o resultado, pode sair um SG para algum lado. E Botafogo e Bragantino, né? Dois times que estão estáveis. O Botafogo em casa vem muito mal, por isso que não é tão favorito assim. Bom, passando por todos os confrontos, melhores SGs, como eu falei. Acho que Fortaleza e o time do Internacional e o Galo correndo por fora também é um SG legal. De times ofensivos, acho que Atlético Mineiro, São Paulo e o Corinthians também pode ser um time ofensivo interessante para a gente pensar na rodada. Mas enfim, vamos lá para as dicas posição por posição, que é que realmente a gente está de olho aqui no Cartola, né? Para isso, vamos aqui rever nossa escalação, né? Vou vender todo mundo aqui que eu tinha montado um esboço que a gente vai fazer aqui. E vamos começar pelo goleiro, né? Bom, a gente falou dos SGs, e é claro, a gente tem que ficar de olho nos goleiros que têm maior potencial de SG. Que são Fernando Miguel, o Kehler e o Everson, né? Falando um pouco que o adversário cede das defesas, né? O time do Juventude, nos últimos 5 jogos jogando como visitante, cedeu 7 defesas. É tipo 1,4 defesas por jogo. E o time do Ceará, que enfrenta o Internacional, nos últimos 5 jogos cedeu 9 defesas. Média de menos de 2 por jogo, tá? Então, acho assim, o Kehler e o Everson, mesmo que eles saiam com SG, eles devem fazer aí entre 5 e 7 pontos, sabe? O que me deixa um pouco preocupado, porque se toma um gol, a pontuação vai lá embaixo, né? Eu prefiro um pouco mais dos goleiros de SG, o Fernando Miguel. O Curitiba, nos últimos 5 jogos, cedeu 14 defesas para o goleiro adversário. O Fernando Miguel é o goleiro com melhor média. Ele faz bastante defesa sempre, né? O Fortaleza cede bastante espaço para o Fernando Miguel defender. Então, acho que é um goleiro mais legal pensando no SG, tá? E nesse potencial de defesa. Goleiros mais focados em defesa, acho que a gente tem o Tadeu. Tadeu, que é o goleiro aqui que tem mais defesas no campeonato, né? 137 defesas. Nos últimos 3 jogos em casa, a média de 5 defesas por jogo. Enfrenta o América, que a gente sabe dessa recorrência. O América todo jogo finaliza muito e o goleiro acaba fazendo bastante ponto, né? Então, nome legal. E o Cássio do Corinthians. Acho que o SG do Corinthians é difícil aí, né? O Fluminense vem fazendo gols nos últimos jogos. Mas o Cássio em casa tem uma média de mais de 6 pontos. O Corinthians é o melhor mandante, né? E o Cássio tem uma média de 4 defesas por jogo em casa. Então pode ser uma dica mais ousada. Para mim, esse é o top 5. Corre por fora aqui o Cavicchioli e o Gatito Fernandes, tá? Então falei esses 7 nomes. Lembrando que se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou então coloca lá no nosso Instagram, tá bom? Por enquanto, nosso goleiro vai ser o Fernando Miguel aqui, tentando esse combo de SG e também de defesas, tá? E vamos para o nosso lateral agora. E o primeiro nome que eu vou falar para vocês, claro, é o Juninho Capixaba, né? O cara tá on fire, tá pegando fogo, o Juninho Capixaba. Toda rodada a pontuação dele tá muito boa. Na última, mesmo tomando cartão amarelo, ele conseguiu 5,80, né? Conseguiu 2 desarmes, é um cara muito versátil que desarma bastante, né? A gente vê os números dele aqui. 75 desarmes, mas chega na frente também, 1 gol e 4 assistências. E se a gente olhar a plataforma do Cartola FC Brasil aqui, que eu sempre mostro para vocês porque a gente consegue ver bastante números aqui, né? A gente vai ver que o time do Curitiba é um time que imita muitos laterais, né? Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, Abner, o Kelvin fez 9, né? Piquerez e Mike, os dois passando de 10 pontos. Sarave e Marçal combinando para 20. Marlon e Raul Cáceres, então pontuações muito altas. Muitos desarmes para laterais esquerdos, principalmente. Olha o Piquerez aqui, 5 desarmes. O Marçal, 2 desarmes de assistência. O Marlon, 6 desarmes. Então, acho que o Juninho Capixaba é um cara indispensável nessa rodada, tem que estar no seu time, tá? Outros laterais que eu gosto são os do Internacional. Como eu falei, potencial de SG legal para a rodada aí do Internacional. O Bustos é um cara mais ofensivo, né? Se a gente olhar os números dele aqui, tem 2 gols e 3 assistências, 51 desarmes, né? Média de quase 2 desarmes por jogo. O René já não é um cara tão ofensivo assim, mas ele desarma mais, né? São 66 desarmes em 23 jogos. O time do Ceará cede um pouco mais de desarme, principalmente para lateral direito, né? Se a gente olhar aqui no Joga 10 News, quem cai ali do lado direito do time do Internacional é o Steve Mendonça. A gente vê aqui no Footstats, que é um outro site que eu gosto de olhar, eu gosto de olhar a perda de posse de bola, porque normalmente reverte em desarme, né? O Steve Mendonça e o Eric, que são jogadores que jogam pela esquerda, caem por ali. Então, eu acho que nessa rodada, o Bustos tem um potencial um pouquinho melhor do que o René, tá? Mas os dois têm um potencial legal para a rodada. Outro nome que eu gosto aqui é o Marçal, do Botafogo, tá? Voltando aqui no Scouts FC, que eu gosto de mostrar, a gente já vê que o Marçal é um cara que, enfim, já tem 30 desarmes em 14 jogos, 1 gol, 2 assistências, e enfrenta um Bragantino que vem cedendo bastante ponto para o lateral esquerdo. Olha isso, contra o Curitiba, 8 desarmes para o Natanael. Ayrton Lucas conseguiu assistência, o René conseguiu 3 desarmes de SG, Fábio Santos foi bem aqui, o Reinaldo, 2 assistências, então tá tendo essa recorrência, e o Marçal vem numa regularidade boa, então nome legal.
E para fechar a questão do top 5 de lateral, eu gosto do Guga, tá? SG do Atlético Mineiro, como eu disse. Enfrenta o Capixaba, né? O Capixaba é o jogador do Juventude que joga pela esquerda. Enfrenta o Guga, que é um cara desarmador, a gente vê os números dele aqui: 46 desarmes em 17 jogos. Então, um nome legal pra gente escalar. Para mim, esse é o top 5, tá? Pode ter outros nomes aí, Lua Cândido, que o pessoal esteja pensando, mas enfim, fecho nesse top 5. E por enquanto, quem eu vou escalar aqui nessa, tentando dar uma diferenciada aqui, é o Marçal, não. É o Bustos, do Internacional. O Marçal vai estar no meu banco de reserva. Enfim, por enquanto tô fechando o time assim. Vamos para nossa zaga aí. E aí o primeiro nome, essa rodada tá difícil de escalar zagueiro, né? Não tem o Murilo e o Gustavo Gomes, zagueiros do Palmeiras que sempre vão bem no SG e na bola aérea, né? Mas o primeiro nome que eu quero mostrar para vocês é o Moledo do Internacional. A gente vê no gráfico dele aqui a regularidade do Moledo, né? E como eu falei, o time do Ceará vem cedendo muito ponto para zagueiro, né? Não só no SG, os últimos 3 jogos teve SG, mas também desarme. Então, o Moledão aqui pode ser um nome legal para a gente escalar na rodada, tá? Outro nome que eu gosto é o Vitor Cuesta. A gente olha os números do Cuesta, no retorno, ele é o segundo zagueiro com melhor média. Ele só perde para o Murilo, sendo que ele está à frente até do Gomes, sabe? Que é um zagueiro que a gente sabe que vai muito bem. Então, o Cuesta vem vivendo um bom momento aí, principalmente na participação ofensiva, né? Já tem 4 gols e 2 assistências, 53 desarmes, então é um cara que combina aí esses dois critérios, né? Nome legal para rodada. Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Vou mostrar aqui no Scouts que, enfim, o Júnior Alonso não vive uma fase muito boa, mas além do SG, o time do Juventude é um time que cede muito ponto para zagueiro, tá? Isso faz com que aumente bastante o potencial aí do Júnior Alonso, ó. O Nicolas Hernandes teve 5 desarmes, o Bauerman 3 desarmes, o Nino conseguiu 7 pontos, Murilo e Gomes 4 pontos sem SG, tá? Mercado 7, enfim, tá tendo essa regularidade. Por isso, o Júnior Alonso é um nome legal para rodada, tá? Gosto também do Marcelo Benevenuto. Curitiba é um time que vem tomando bastante gol de cabeça. Eu falei isso nos últimos jogos aí, né? Tomou gol do Cuesta, tomou gol do Nino, enfim. Vários jogos do Manuel, desculpa. Vários jogos que o Curitiba vem tomando gol de cabeça. E o Benevenuto pode ser um cara interessante. Ele não vive uma grande fase aí, mas quem sabe. E o último nome que eu quero falar para vocês é o Balbuena. Em casa, o Balbuena ainda não negativou, né? Um cara que nos últimos 6 jogos ficou sempre acima de 3 pontos. É um cara que gera bastante scout, faz gol, tem um potencial de SG um pouquinho mais difícil, mas um nome legal para rodada, tá? Então, para mim, esse é o top 5 de zagueiros. Alonso, Balbuena, Vitor Cuesta, Marcelo Benevenuto e Rodrigo Moledo. Por enquanto, no meu time aqui, eu vou fechar com o Moledão e com o Vitor Cuesta, tá? E nossa zaga ficou desse jeito. Dobradinha do Inter, dobradinha do Fortaleza, os dois que eu acho melhor SG, e o Cuesta que vive uma fase muito boa. Como eu não tenho nenhum SG do Galo por enquanto, eu vou colocar o Cuca para dar essa marcada no SG do Galo, tá? É o time que tem talvez a maior potencial de goleada, né? Acho que outros nomes podem ser o Mano Menezes e o Juan Voivoda, né? 3 melhores técnicos para rodada. Por enquanto eu vou com o Cuca, tá? Comenta aí como é que ficou sua defesa, né? Se você fechou alguma defesa, se você tá mesclando mais, como é que tá seu time. E vamos aí pro setor ofensivo, né? Como eu falei, o time que tem o maior potencial ofensivo para a rodada, na minha opinião, é o time do Atlético Mineiro, né? Enfrenta o Juventude, que vem tomando muito gol, né? 60 gols já sofridos no campeonato. Então vamos colocar o Zarate aqui. É bom lembrar que ele tá aparecendo como provável aqui no Cartola, mas no Joga 10 News ele tá em dúvida com o Nátio Fernandes, né? Então a gente tem que ficar de olho aqui. Mas eu queria mostrar uma questão interessante do Zarate, do Nátio, que além do Juventude tomar muito gol, toma muito gol e assistência de atacante, ó. Ed Carlos, 5.5 deu assistência, Fernandinho e Terãs participação em gol. Contra o Fluminense aí foi uma festa. Michel Araújo, Arias, Natan, Martinelli. Contra o Palmeiras também, o Zé Rafael mitou, o Scarpa deu assistência, o Johnny também. Enfim, tem essa recorrência muito grande. Por isso, quem jogar é boa, Nath ou Zarate, tá? Inclusive, para quem tá precisando buscar pontos, eu acho que mesmo que eles não estiverem prováveis, aí que estiverem como dúvida, vale bancar um dos dois e se arriscar um pouco, tá? Outro nome legal para rodada é o Patrick, o Pantera, né? O Pantera é um cara que, principalmente jogando em casa, ele é um cara que gera muito scout, finaliza bastante, né? E consegue também bastante desarmes. A gente vê aqui que para um cara que joga ofensivamente, 54 desarmes em 25 jogos é uma média legal, 2 desarmes por jogo, né? Você fica seguro de que se ele mesmo que ele não participar de gol, ele vai somar ali 3, 4 pontinhos, né? Por isso eu acho que é um nome bem interessante para a gente colocar na rodada.
Um nome mais ousado para essa rodada, eu vi que muita gente está escalando, é o Alan Patrick do Internacional, tá? O Ceará, nos últimos 5 jogos, só tomou um gol de atacante, tá? Foi do Rato na última rodada. Mas antes disso, não vinha tomando gol de meio campo, na verdade. O Alan Patrick, a gente sabe que ele é um cara meio oscilante, né? Ele parece um pouco Terence. 16,10, aqui ele fez 8,30, mas várias rodadas ficando abaixo de 3 pontos, enfim. Um cara que oscila muito. Se você escalar ele, tem que ter consciência disso. Um nome que eu gosto, que é mais seguro para a rodada, a gente já falou 3 nomes, vamos para o quarto aqui, é o Fausto Vera do Corinthians. É um cara que tem muitos desarmes, 36 desarmes em 12 jogos, uma média de 3 desarmes por jogo. Jogando no Itaquerão, ele tem uma média de mais de 4 desarmes por jogo, ele vai muito bem lá, gera bastante scout, finaliza bastante. Quem sabe pinta o golzinho dele. E o Fluminense é o time que mais cede desarmes para meia, tá? Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Fluminense, em todos, um meia passou de 4 desarmes. Isso dá uma segurança de colocar o Fausto Vera, tá? E fechando nossas indicações de e-mail, eu queria passar um nome mais ousado aqui para vocês, que é o Otero. Tá em dúvida entre ele e o Caio Alexandre no Joga 10 News. Os dois estão como prováveis aqui no Cartola, não sei bem o que o Cartola tá pensando, mas o Otero pode ser um nome legal para a rodada. Quem conhece ele há mais tempo sabe que ele é um jogador de bom de Cartola, né? Como eu falei, o Curitiba é um time que estava tomando muito gol, 13 gols nos últimos 5 jogos, né? Acho que outros nomes mais ousados que vocês podem pensar que o Arias, talvez o Renato Augusto, né? Mas enfim, para mim esse é o top 5 com alguns outros nomes que eu dou de lambuja aí, né? Por enquanto eu vou fechar com o Fausto Vera, que é um cara seguro do meu time aqui. Acho que vai gerar bastante scout. E o Patrick, que é um cara que gera scout, que eu acho que tem um bom potencial ofensivo, né? Como eu disse, São Paulo e Galo dividem esse potencial ofensivo para a rodada. Vamos agora para o nosso ataque. O primeiro cara que eu vou colocar é ele. Toca no Caleri, que é gol. Como a gente vem falando há um tempo, o time do Atlético Goianiense, eu gosto de mostrar aqui a recorrência, é um time que tem tomado bastante gol de atacante, né? Se a gente olhar aqui, ó, o Pita deu assistência, a gente falou do Pita na última rodada, 10,4, Oscar Ruiz fez gol, William Potker fez gol, Roger Guedes e Yuri Alberto, Aleph Mangue e Fabrício, tá tendo essa recorrência. O Caleri vem jogando melhor fora de casa do que em casa, mas vamos torcer para ele desencantar agora e marcar o golzinho dele, né? Tomara que a torcida de São Paulo cante bastante a música pro Caleri. Outro nome que eu gosto para a rodada é o Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares já tem 4 gols em 9 jogos. Vocês veem o gráfico dele aqui, é bonito, mesmo quando ele não faz gol. Ele gera bastante scout, mais de 2 finalizações por jogo. Enfrenta o Bragantino, que nos últimos 10 jogos, em 9 teve gol de atacante. E nesses 10 jogos foram 12 gols e 4 assistências de atacante. Então o Bragantino vem tendo essa recorrência, viu uma fase ruim defensivamente, né? Por isso, vamos colocar o Tiquinho Soares no nosso time, tá? O nome ousado aqui que a gente vai escalar quase certeza, tá? E o último nome que eu vou passar de atacante aqui para vocês é o Keno, tá? O último nome que eu vou fechar no meu time. Vou passar ainda o top 5 da posição, né? Keno enfrenta o Juventude, que é um time que também tem essa recorrência. Nos últimos 5 jogos do Juventude fora de casa, foram 6 gols e 4 assistências de atacante, média de 2 participações em gol por jogo. Por isso, vamos colocar o Kenaldinho aqui no nosso time, tá? É um cara que, vocês sabem, quando ele tá inspirado, ele gera muito scout, finaliza bastante, desarma também, né? Enfim, vamos com o Kenaldinho. Mas antes, vamos mostrar aqui como é que vai ser as outras opções. Roger Guedes, acho que é um nome legal, como eu falei, a gente tem potencial ofensivo. Roger Guedes, nos últimos 3 jogos em Itaquera, fez gols nos 3. Um último nome para fechar o nosso top 5, Thiago Galhardo, aqui do Fortaleza. Vem fazendo bastante gol, 4 gols nos últimos 4 jogos. Enfrenta o Curitiba, que, como eu disse, toma muitos gols, toma muito gol de atacante também, então Galhardo é um nome legal para a rodada, tá? Mas, como eu disse, vamos fechar de Kenaldinho aqui. Acho que tem outros nomes legais aí, como o Alemão, ou talvez até um Cano, Pedro Raul, que são artilheiros, né? E de capitão, acho que vale aí Caleri, talvez seja um dos melhores capitães para a rodada. Os nomes do Galo são interessantes, mas eu vou na ousadia aqui com o Juninho Capixaba, melhor jogador do retorno, melhor média do retorno. Como eu disse, o Curitiba com essa recorrência de ceder ponto para lateral, tá mal no campeonato, não ganhou ainda fora de casa. Vamos botar o Juninho Capixaba que ele tá on fire, tá? Então era isso que eu queria trazer no vídeo, pessoal. E uma boa sorte para vocês, boa rodada. Acompanha no nosso Instagram que a gente posta nosso time final e tira também todas as dúvidas. Falou!